Vamos lá, então. André, Vitor, tudo bom? A gente vai começar agora a falar nossa análise sobre as eleições municipais, o impacto da internet nessas eleições. E hoje, né, na nossa penúltima conversa antes do segundo turno, né, porque a gente tem uma conversa amanhã final, que a gente vai fazer um grande balanço das eleições nas capitais, a gente vai se dedicar ao Rio e a São Paulo, né, porque realmente são as capitais que estão chamando mais atenção de todo o país e são capitais bem estratégicas. Aqui em São Paulo, a gente tem uma eleição que tem, aparentemente, o primeiro confirmado na segundo turno é o prefeito Bruno Covas, e aí tem uma disputa aí entre o Guilherme Boulos, o Celso Russomano e Márcio França de última hora, e essas próximas 48 horas vão ser decisivas, porque é onde vai acontecer os grandes movimentos de campanha. Amanhã termina a campanha eleitoral no rádio, TV e na internet. De certa forma, os candidatos deveriam silenciar suas redes sociais, mas a gente já sabe, em função de campanhas passadas, que isso não vai acontecer, vai ter um grande movimento, porque tem os eleitores que estão em torno dos candidatos que vão querer agitar, e aí ninguém controla. Então, a gente vai ter muito fake news nas próximas 48 horas, muita corrente de WhatsApp para tentar mudar voto, né? E muito trabalho para trazer equipes candidatos para tentar reagir a tudo isso sem criar nenhum tipo de problema. Pelo que a gente está vendo nas eleições aqui de São Paulo e do Rio, são eleições bem diferentes, né, no aspecto internet. Elas são bem diferentes, que ela tem algumas características bem interessantes, porque, pelo que a gente tem visto, que a eleição do Rio está completamente morna, né? O Victor, que acompanha bem essa eleição do Rio, acho que... Como é que você está vendo lá a campanha na internet? Como é que os candidatos, o Crivella, o Eduardo Paes, a Benita da Silva, a delegada Marta Rocha, como é que eles estão utilizando esse instrumento? Então, Manuel, no Rio de Janeiro a eleição realmente está bem mais morna do que em São Paulo, quando comparado com São Paulo. A gente tem a Benedita da Silva, ela teve uma campanha ali, foi uma surpresa, uma novidade, porque ela conseguiu ter uma campanha minimamente estruturada em nível digital. Isso muito porque ela contou já com a rede do PT, tanto de influenciadores como de sites, blogs, enfim. Isso deu uma sustentação, deu um fôlego maior para ela, mas assim, ainda assim a campanha é bem ruim, uma campanha de força digital menor do que a de Crivella. A campanha do Crivella ela também ficou ruim em nível digital, porque ela não contou com uma coesão dos bolsonaristas em cima dele. Parte do eleitorado ali está apoiando ainda o Luiz Lima, mesmo com sinais do Planalto pressionando para que esses influenciadores apoiem o Crivella. A Marta Rocha ela tentou começar a fazer um investimento pesado nessas últimas semanas, muito calcado em Facebook, né, em divulgação no Facebook. Ela foi uma das que mais investiu em Facebook. Ela chegou a dar uma decolada ali, ensaiou um voo, principalmente entre o eleitorado um pouco mais velho, ali também um dos que mais está no Facebook hoje em dia, e houve, na final das contas, ela acabou não conseguindo fazer essa mudança de patamar digital, e ficou derrapando ali um pouco. A Renata Souza também foi outro ponto na esquerda que conseguiu certa visibilidade, ela cresceu bastante, foi a segunda que mais cresceu, depois da Benedita, em termos de base de seguidores nas redes, mas também sofreu com o racha entre a esquerda. Então, fica bem claro, a esquerda teve um desempenho melhor, mas ainda assim um desempenho que não foi o suficiente no nível digital. Manuel, acho que Manuel, o áudio está cortado. Desculpa. Aqui você atribui essa questão muito morna do Rio de Janeiro no uso de redes sociais, instrumentos digitais, porque, por exemplo, o Rio tem 4,8 milhões de eleitores, São Paulo tem 9 milhões de eleitores, né, as duas capitais. Só que aqui, pelos números que a gente tem do sistema Bytes, os candidatos publicaram em torno de 16 mil posts desde 27 de setembro, quando começou a campanha, e conseguiram 43 milhões de interações. Então, curtida, comentário, compartilhamento. No Rio, eles publicaram quase a mesma quantidade de posts, 14 mil posts, e só conseguiram 7 mil interações. Então, as interações dos candidatos de São Paulo foram 6 vezes maior do que a do Rio. Assim, parece que em São Paulo a gente percebe que a dinâmica da eleição na internet está muito, muito, muito forte, com
com os usos de todos os lados, com exceção do prefeito Bruno Covas, que está um pouco no trabalho, vai ganhar um pouco ali por inércia, né? Ficando calado no canto dele, não se mexendo muito. Mas os outros candidatos que estão, Márcio França, o Celso Russomano e o próprio Boulos, estão fazendo uma campanha intensa na internet, e, assim, e para mim isso me chamou bastante atenção. Então, tem alguns fatores que a gente precisa considerar, né, além que ajudam a explicar um pouco dessa questão do baixo volume de interações no Rio de Janeiro. A eleição de São Paulo tem os candidatos com maior base digital, se comparado com o Rio de Janeiro. Então, o Boulos já tinha, porque ele já foi candidato à presidência, então ele já tinha uma visibilidade nacional que deu a ele uma base maior. A gente tem o Russomano, que também era conhecido da televisão, então também já vinha com uma certa base de fãs. Então, esses elementos eles ajudam a explicar um pouco. Tem o fato de São Paulo que Boulos, de todos os candidatos nas duas capitais, o Boulos é o único que está com uma campanha realmente coesa, digamos, em termos digitais, porque a atuação dele é forte no YouTube, a atuação dele é forte em sites e blogs, então tem toda uma rede de esquerda também dando um certo apoio ao Boulos, inclusive deixando o Tato bem de lado nessa cobertura. Não que não haja cobertura do Tato por essa rede de esquerda, mas ela é bem menor e dispersa bem menos do que a do Boulos. Então, esses dois fatos ajudam a explicar um pouco disso. A gente realmente tem uma questão em Rio e São Paulo, que são os dois candidatos, digamos assim, mais fortes nas pesquisas, o Bruno Covas e o Eduardo Paes, que não estão apostando no digital. O Covas, por exemplo, os maiores picos de busca do Covas refletem a campanha na TV dele no Google. Então, isso ajuda a mostrar um pouco a fraqueza. Por exemplo, no Twitter ele é fraco, no YouTube ele também é fraco. Então, o PSDB vai saindo dessa eleição, caminha para um segundo turno, sem conseguir construir um nome forte digitalmente. Então, isso é bem complicado, né? É uma exposição que, por exemplo, se ele pega o Boulos no segundo turno, é um campo inteiro que ele está em desvantagem, digamos assim. Mas, André, nesse aspecto, André, você acha que no segundo turno, onde possivelmente vá o Boulos, que tem essa campanha super bem estruturada na internet, e vá o prefeito Bruno Covas, vai fazer uma diferença para o Boulos, isso, essa capacidade de mexer com todo mundo? Se a gente falar em diferença, fazer diferença, vencer a eleição, eu acho que nesse caso não vai fazer diferença. Mas a gente pode considerar que o Boulos, o que ele está buscando desde o início da campanha dele, não é exatamente a prefeitura. A gente vê isso por ter, sei lá, você olha o programa, é um programa mais aspiracional, mais de marcar posição, do que exatamente um programa para quem acha que vai assumir daqui a 3 meses. Mas, assim, o Boulos cresce muito como personagem, né? Na verdade, ele está impondo uma derrota ao PT em São Paulo. Essa derrota que ele impõe a todo mundo no campo digital, sendo o candidato no Brasil inteiro que mais consegue interações, o candidato que mais cresce, o candidato mais relevante da esquerda no Brasil inteiro, e mais do que isso, mais do que só da esquerda, ele é o candidato mais relevante no Brasil hoje, né? Óbvio que pela expressão de São Paulo, isso também é um pouco mais fácil para ele do que para outros candidatos, mas assim, o fato dele conseguir tudo isso cacifa o Guilherme Boulos para ser uma grande liderança política da esquerda. Então, mesmo que ele perca para o Bruno Covas no segundo turno, ir para o segundo turno já é uma vitória que o pessoal tem que comemorar, já é uma preocupação para o PT, uma preocupação para o presidente Lula, que vai ser, para o ex-presidente Lula, que vai ser forçado a se manifestar sobre a importância do Boulos e talvez ceder protagonismo para uma nova figura, que é uma coisa que o Lula tem dificuldade de fazer, como a gente já viu algumas vezes. Então, a vitória dele nas redes sociais, por mais que não se reverta hoje em vitória analógica mesmo, em vitória nas urnas, é uma vitória gigantesca, é uma vitória massiva. Se ele for para o segundo turno, ele consagrou isso. Aí, algo importante ressaltar nessas nossas conversas aqui, que a gente vem tendo desde a primeira semana de campanha, é que todas as análises que nós fazemos aqui são baseadas em dados. Então, André tem a opinião dele, Victor tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião sobre o cenário político, mas a gente não fica aqui fazendo torcida. Na verdade, quando a gente está ressaltando essas questões que envolvem especialmente o Boulos, são constatações da realidade. A gente está observando os números estão dizendo isso para a gente.
E isso nos leva a crer que a capacidade de uma arrancada final, né? Porque a gente tem, aqui tem um impacto técnico entre o Boulos, o Celso Russomano e o Márcio França, a capacidade de uma arrancada final a partir das redes sociais. Hoje o Boulos tem uma vantagem, né? Eu posso até no domingo aparecer o Márcio França e o Celso Russomano no segundo turno, mas hoje quem tem a maior capacidade de impulsionar isso é o Boulos. Manuel, e uma coisa que a gente está falando também, a gente não está falando só de resultado eleitoral, a gente está falando de construção de marca também, né? Então, assim, isso fica, né? Por isso que eu falei, ele já é vitorioso, mesmo que ele perca. E se ele for para o segundo turno, ele ganha mais. Até porque aí ele ainda vai poder contar com a TV, que ele não contou ainda e tal. A gente olha a relevância disso, da internet nesse momento, que é o Guilherme Boulos só com internet, porque a TV dele é quase relevante. Os debates foram poucos debates esse ano na TV aberta, e os debates também não tiveram muita... foram emissoras menores, que não tem muita audiência. E aí você olha, ele só com internet, ele conseguiu se colocar numa posição de ser uma possibilidade de voto útil, de ser alguém viável para ir no segundo turno nas últimas pesquisas. E aí a gente estava falando assim, mas as pesquisas ainda estão mostrando o empate técnico, como você falou, sim. Só que, por exemplo, desde que saiu o Ibope, que foi há 3 dias, né, sei lá, menos de 3 dias, foi na segunda-feira, as buscas no Google pelo Guilherme Boulos, exatamente na hora do Ibope, dispararam e ele passou a disputar nas buscas no Google com o Covas, que está muito à frente dele nas pesquisas, mas nas buscas no Google os dois estão disputando ali. Mesmo ele estando só com 13% lá no Ibope, as pessoas começaram a olhar, opa, quem que é esse aí que agora é o Russomano? Na verdade, não foi nem o Boulos que passou, né? O Russomano que passou para baixo, que caiu para baixo dele. As pessoas olharam, opa, quem que é esse aí? E aí elas foram buscar quem era. O Boulos já tem esses 13% ali muito consolidados, que a gente que tem certeza que vai votar nele, e aí agora aparecendo bem nas pesquisas, só com essa base das redes, só com esse voto consolidado, com um voto de classe média, de universitário, de esquerda e tal, ele consegue se colocar numa situação em que as pessoas vão se interessar por saber quem é ele, quais são as propostas dele para São Paulo. Então, e tem um detalhe a mais, André, que eu acho que é importantíssimo ressaltar, que a gente está fazendo essas avaliações, a base não tem total independência, porque a gente não trabalha para partidos nem campanhas, e a gente percebe que tanto é que isso que você está falando faz muito sentido, e por isso que a gente está se dedicando a esse tempo a São Paulo, porque ontem o Boulos foi alvo dos bolsonaristas, né? Então, os bolsonaristas perceberam o seguinte: o grande adversário do Celso Russomano é o Guilherme Boulos. E o Guilherme Boulos, nessa eleição, ele vai ser o que o Bolsonaro foi na eleição de 18, na escala menor, obviamente. Eu acho que o Vitor vai até comentar isso melhor que eu, mas assim, os bolsonaristas, apesar de odiarem o PSOL, o PT e tal, eles tinham um outro inimigo nesse primeiro turno, e aí o Vitor pode falar quem é esse inimigo, né? E agora que eles perceberam que esse inimigo já está morto, já não vai passar mesmo, que eles voltaram o fogo para o Guilherme Boulos, né? Quem é esse inimigo, Vitor? Diz aí para a gente que é o inimigo aí. Os bolsonaristas passaram a maior parte do tempo na campanha digital aqui em São Paulo atacando a Joyce Hasselman, que assim, ela foi caindo do começo ao fim. Então ela entrou caindo e está saindo caindo em termos digitais, seja em seguidores, dispersão, coesão. Ela basicamente assim está se desmanchando durante essas eleições em termos digitais. E uma coisa que eu acho interessante, aí puxando o gancho da fala que o André trouxe agora há pouco, que é a questão das redes sociais, das bases orgânicas, né? Porque muito disso do Boulos vem de uma construção dele de longo prazo, né? Então veio antes das eleições nacionais de 2018, ele deu continuidade a esse processo. Aí a gente tem o Russomano, por exemplo, que ontem, na verdade antes de ontem, com o Laranjal do Boulos, ficou mais de 10 horas nos Trending Topics do Twitter, movimentou mais de 120 mil menções, só a hashtag. Então, assim, foi realmente algo que eles conseguiram dar uma movimentada, foi inclusive o pico, esse caso aí foi o pico, porque juntou a rede do Boulos, que é a mais coesa e maior, defendendo Boulos, e a rede dos bolsonaristas, que pela primeira vez, de fato, entrou em peso para tentar ajudar o Russomano, e isso deu o pico das eleições em São Paulo. Então, foi um momento de maior destaque até agora nas eleições.
mas o Russomano tentou pegar essa base do Bolsonaro emprestada e não deu muito certo, entendeu? Porque o Bolsonaro pode até dar os sinais dele, mas a base demorou para entrar, entendeu? Demorou para comprar o Russomano, comprar o Crivella. Desde o começo tinha lá a meia dúzia que ficava pregando um voto útil do bolsonarismo, um voto útil da direita, mas isso não tinha tração. E agora eu acho que nos 45 do segundo tempo eles meio que acordaram que o negócio, que eles correm o risco de perder o segundo turno em São Paulo e no Rio de Janeiro, e decidiram tentar entrar aí para atingir o Boulos. Mas o fato é que entraram muito tarde, e não é uma coisa orgânica, né? Porque a gente tem a rede do Boulos muito forte, a rede do Bolsonaro, que é forte, mas não comprou, então é uma rede emprestada também não funcionou, e a gente tem o Covas, que está ali sem rede nenhuma, sem apoio nenhum. Pode ser que ele passe, pode ser que passe em primeiro e segundo turno, mas assim, a questão é, ele não está pensando no futuro dele, entendeu? Ele sai dessa eleição sem pensar no futuro. Tem um detalhe interessante nisso, é que ignoraram os bolsonaristas que foram bastante efetivos em 18, e o PT perdeu muito tempo tentando entender o fenômeno. Parece que agora houve uma reversão. Os bolsonaristas perderam muito tempo, ignoraram o Boulos, perceberam, acharam que o Boulos não ia conseguir fazer frente, porque ele estava muito no campo, muito à esquerda, com aquela visão de ser o líder do movimento sem teto aqui em São Paulo. Ignoraram isso, e quando viram como o PT, acordaram tarde demais. Isso é interessante. Tem uma outra coisa disso que o Victor falou, que eu acho que é interessante também, que assim, e acontece tanto no Rio quanto aqui, mas aqui mais forte em São Paulo, que é o bolsonarismo, ele entende o Boulos como alguém que não dá para apoiar, evidentemente, não dá para apoiar um comunista, né, um socialista, alguém que é do PSOL, que invadia casas ou coisa do tipo, que é como eles falam do Guilherme Boulos. Mas, como a gente disse, tinha dois inimigos que eram vistos como muito mais relevantes em São Paulo, além da Joyce Hasselmann, que é uma traidora para o bolsonarismo, que é o próprio o governador João Dória. O João Dória é visto como o principal adversário do Bolsonaro para 2022. Isso significa que, para o bolsonarismo, é horrível ver uma vitória maiúscula do Bruno Covas, porque isso seria ajudar o Dória, evidentemente. E aí eles estão numa situação em que quem vai para o segundo turno contra o Dória é alguém que eles não podem apoiar, porque é socialista, porque é comunista, porque é o Lula, e é o Lula que invade casa, sabe? E aí eles olham para isso e falam, cara, ou a gente tira o Boulos agora do segundo turno, ou então a gente vai ter que votar no Bruno Covas depois, ou votar no Boulos, tanto faz, ou anular, tanto faz, mas o ponto é, a gente ainda vai ficar fora do segundo turno, o bolsonarismo fica totalmente fora do segundo turno, se for Bruno Covas e Boulos, o Dória se fortalece na disputa contra o Bolsonaro para 2022, e aí a gente tem o Bruno vai ter mais uma chance, mais 4 anos para construir uma imagem, construir uma base nas redes. O Dória já tem essa base e vai cantar a vitória como se fosse a vitória dele, de certa forma é uma vitória dele também, e aí a gente tem o bolsonarismo sem ter quem defender. Por isso, para eles, de repente, ficou importante defender o Russomano, mas ainda não pegou, porque o Russomano não empolga o bolsonarismo, igual lá no Rio, o Crivella está começando a empolgar um pouco. Sabe o que é que eu acho que pode acontecer em relação ao bolsonarismo, considerando isso uma categoria? Ao perceberem que talvez o Russomano não tenha força para chegar no segundo turno, eles procurem outro candidato entre os três para apoiar. E o maior beneficiado disso pode ser o Márcio França. O Márcio França vai pegar um pedaço do centro e pode pegar uns bolsonaristas. Não tem jeito da gente levar porque, na verdade, o bolsonarismo ele age com a lógica assim, que eu preciso destruir meu inimigo. É uma lógica militar, né? Eu vou para a guerra, eu tenho que vencer a guerra, só vencer a guerra destruindo meu inimigo. Se eles perceberem que a única forma, e essas próximas 48 horas são bem interessantes, se ele perceber que a única forma de destruir ou conseguir enfrentar o Dória e o Bruno Covas no segundo turno é o Márcio França vão levar o Márcio França para o segundo turno. Não tenho a menor dúvida disso. Mesmo porque o França ele tem uma rejeição menor do que o Boulos, né, em São Paulo. Ele é mais segunda opção.
e ele também é mais palatável para aquele eleitorado entre o centro expandido e a periferia de São Paulo, que normalmente vai deixar para definir o voto ali nos 45 do segundo tempo. Então, realmente, é um terreno que o Márcio França pode conseguir crescer, né? Tanto é aqui, estou vendo aqui no Google, as pessoas começam a buscar qual é o número do Márcio França e perguntando ao Google, Márcio França é de esquerda ou de direita? É a grande dúvida do bolsonarismo agora, né? Se o Márcio França é de esquerda ou de direita. Na real, eles estão tentando achar se dá para dizer que o Márcio França não é de esquerda, né? Porque esse é o... Aí estão perguntando aqui, estão perguntando aqui, Márcio França é comunista? Então, essas perguntas aqui são perguntas de eleitores bolsonaristas que estão tentando encontrar uma justificativa, vamos chamar assim, ideológica, para votar no Márcio França e abandonar o Celso Russomano. Tem um dado interessante que a última pesquisa do XP e PESP trouxe 68% das pessoas iriam escolher o candidato independente do segundo turno. Mas quando a gente vai para o Twitter, por exemplo, que é uma rede que acaba funcionando como meio que uma vitrine para as outras redes sociais, a gente pega o Covas, França, todos os principais candidatos de São Paulo, e os termos mais associados a Boulos e a Russomano e Márcio França é segundo turno. Então a gente percebe que esse debate do segundo turno, por mais que as pessoas falem que não vão escolher, ele se impõe, entendeu? E na última semana, quem mais pegou esse discurso foi o Márcio França. Por quê? Porque o Russomano e o Boulos ficaram no debate do suposto laranjal dele, do Boulos, no caso, e acabaram meio contaminados ali para essa questão de fake news, ou não fake news, como é que está esse debate. Então isso invadiu ali um pouco o Boulos e o Russomano, e o Márcio França está ali com o discurso focado em ir para o segundo turno. Eu queria aproveitar esse papo aí para fazer uma aposta aí, depois vocês podem me gongar se não der certo, mas assim, tem um outro candidato aí que fez a campanha nas redes do jeito que devia fazer, fez bem, sempre esteve ali na frente, e que não vai ganhar, evidentemente, não vai para o segundo turno, mas que vai ser mais ou menos o que aconteceu com o João Amoedo na eleição de 2018, que é aquele candidato que nas pesquisas não pontua, até que na última semana começa a pontuar nas pesquisas e as pessoas votam nele. É bom a gente lembrar que o João Amoedo, em 2018, teve uma votação bem mais expressiva do que o Meirelles, uma votação parecida com a do Alckmin, muito mais expressiva que a da Marina, que já vinha de uma outra votação de 22%. Então, assim, e ele cresceu muito mesmo no segundo turno. E esse candidato aqui em São Paulo, que pode virar uma opção de direita também, do bolsonarismo, talvez não, porque ele é meio brigado também, mas, assim, uma opção de direita, é o Arthur Duval, é o Mamãe Falei, que é um youtuber que faz um conteúdo para redes sociais muito bom e que está construindo um eleitorado, até meio parecido com o Boulos. Boulos também faz isso, mas está construindo um eleitorado para daqui a 10 anos, para daqui a 8, 10 anos. Porque ele fala uma linguagem de adolescente mesmo, de jovem, muito jovem. E já nessa eleição, a gente vai ver um crescimento do Arthur Duval, e uma consolidação dele do MBL como ator político. A gente já falou isso em outras lives e estou reforçando aqui que só com rede social o Arthur Duval se torna um candidato mesmo, se torna um jogador desse jogo da política de gente grande aí. Eu concordo com você, André, porque é o seguinte, daquelas 43 milhões de interações que aconteceram nos posts dos candidatos a prefeito aqui em São Paulo desde o dia 27 de setembro, o Boulos tem, e confirmo quem está falando aqui, tem 22 milhões, e o Arthur Duval tem 15 milhões e 400. Então, o Arthur Duval, ele não vai ganhar, obviamente não vai ganhar, mas ele sai com um ativo digital muito representativo e eles independente da questão ideológica, ele vai saber construir esse ativo como deputado estadual. Ele é um candidato natural e fácil de ganhar a eleição de deputado federal em 24. Ele pode se colocar como candidato até mesmo ao Senado em 24. Não, e eles estão num partido agora, o MBL, né? Os candidatos do MBL foram para um partido que deu uma liberdade para eles atuarem ali, né? Que é o caso do Podemos, do Patriota, desculpa. O Patriota dá uma liberdade para eles atuarem. E aí, assim, vão fazer cadeira aqui em São Paulo na Câmara de Vereadores. O MBL já tem o Fernando Holliday, que é vereador, que deve se reeleger, e ainda deve fazer pelo menos mais 1 ou 2 vereadores. Então, assim, a gente já olha o quanto isso pode ser relevante para firmar o MBL como um grupo, que a gente lembra que é um grupo para partidário, né? Um grupo político
mas que não está em um partido e tal. E firmando esse poderio aí, e é um grupo que surge nas redes sociais, ele surge com youtubers, com personagens no Facebook, então a gente vê como que isso se torna mesmo relevante na política brasileira. Bom, o Arthur Duval tem quase o mesmo, segundo as pesquisas, o mesmo percentual de votos do Arthur do Gilmar Tato. Não existe. Né? Exatamente. O Gilmar Tato que tem uma base muito maior, né? Maior. Com certeza. Bom, pessoal, a gente já chegou aqui no nosso limite, né? Nossa meia hora. Eu queria agradecer ao André, queria agradecer ao Victor e dizer que amanhã a gente vai votar e vai votar de uma forma. Agora, amanhã a gente vai apresentar toda a equipe que trabalhou nessa eleição e a gente vai passar aqui um bom tempo, e vai ser um tempo generoso para a gente falar sobre as capitais, né? Hoje a gente falou sobre São Paulo e Rio, mas amanhã vai falar sobre Recife, sobre Maceió, sobre Belém, sobre Manaus. Não, Macapá é um detalhe importante para a gente olhar lá, porque é uma eleição que estava quase certa para o irmão do senador Davi Alcolumbre, e agora a gente sabe que quanto mais tempo demorar, eles podem ser mais criticados em relação ao apagão. Mas é isso. Obrigado, André. Obrigado, Vitor. Então, até amanhã. Obrigado, Vitor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.